amores, tudo bem? Se você estiver vendo alguma coisa torta nesse vídeo, não se preocupe. Não é o seu computador, não é o seu smartphone, tablet ou o aparelho que você esteja usando para assistir esse vídeo, muito menos o sinal da sua internet que está ruim. O problema é realmente o meu rosto. Eu estou um pouquinho torta. Eu estou no meio de uma paralisia de Bell, é uma paralisia facial periférica, no meu caso do lado direito do rosto. Eu não sabia que isso existia até estar passando por essa experiência. Eu descobri essa paralisia há uns dias atrás, minutos antes de gravar o vídeo que eu falei para vocês sobre as novidades, sobre o meu novo trabalho. Eu tava me preparando, fui passar um batom pra gravar e na hora que eu fui fazer esse movimento, eu percebi que minha boca tava completamente torta, né? E é difícil pra ficha cair, eu ficava na frente do espelho fazendo isso porque eu não dava pra entender, eu tava me vendo torta, perdão. Mas ainda tirei forças de dentro do meu eu, assim, pra gravar o vídeo. Gravei o vídeo numa boa, até comentei que tinha percebido, eu tô um pouquinho rouca. Eu até comentei no vídeo que havia percebido que tava percebendo a minha boca torta. Gravei o vídeo numa boa. E aí, assim que terminei de gravar o vídeo, eu corri pro telefone e eu tava sozinha em casa, já era noite, tava sozinha com as crianças, com o Davi, com o Daniel, a Belinha tá na casa da avó dela. E aí eu fui ligar pro meu marido tava trabalhando no hospital, e aí eu ligando pra ele, só caía na caixa postal, e eu louca, porque boca torta eu já associei com AVC, né? Então eu já pensei, ai meu Deus, tô torta, vou morrer, o que tá acontecendo comigo? E eu já comecei a perceber que o olho também tava um pouco torto, que o braço não tava funcionando bem, e sabe, o psicológico vai a mil, assim. E aí eu não conseguia falar com meu marido, e eu, meu Deus, e me deu a ideia de ligar pro SAMU. Eu liguei pro SAMU, e nem tanto pro SAMU vir me buscar, não, pra eu obter uma informação, né? E lá no SAMU eu consegui falar com uma médica que foi super atenciosa comigo. Eu expliquei pra ela tudo que estava acontecendo, que eu tinha percebido a boca torta na hora de passar o batom e tal. Aí ela perguntou minha idade, perguntou se eu tinha alguma doença, tipo diabetes, essas doenças assim. Se eu tomava algum remédio controlado e tal. As respostas eram todas negativas, né? Eu não tenho nenhum problema de saúde, não tomo nenhum medicamento. E aí ela falou que provavelmente seria uma paralisia facial causada por estresse e ansiedade. Falou para eu tomar um copo de açúcar, se tivesse com a cabeça doendo, tomar um remedinho para dor e procurar fazer coisas que me trouxesse prazer, que me acalmasse e tal. E aí no outro dia, se não tivesse melhorado, que eu procurasse uma emergência ou um ambulatório mais próximo da minha casa. Então, conversando com a médica, eu fiquei mais calma, porque ela falou que não era AVC, porque AVC geralmente dá em pessoas com doenças tipo essas, né? Diabetes, enfim, pessoas mais velhas e que tomam remédio controlado. Então ela falou que provavelmente seria uma crise de ansiedade e estresse. E aí depois logo meu marido me ligou e eu expliquei pra ele, ele ficou super preocupado também. Mas eu acalmei ele, falei que tinha conversado com a médica e tal, que dava pra esperar até no outro dia, né? Eu tô gravando esse vídeo, gente, porque eu acho mega importante dividir essas coisas, porque ontem eu tava chapada, ontem eu tava mal, porque isso mexe muito com o psicológico da gente. E eu fiquei muito feliz em ter encontrado um vídeo no YouTube de uma menina linda, 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 linda. Eu esqueci o nome dela agora, que eu encontrei ela ontem, eu não a conhecia até então. Falando da experiência dela em relação a isso. Então essas experiências são válidas, sabe, assim, ouvir a experiência do outro, porque às vezes você não conhece, eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso.
E aí você vê que você não tá sozinha, você vê que não é tão sério assim, sabe? Então é um conforto e é legal ver, ouvir a experiência do outro. Então pode ser que não tenha nada a ver para alguns, mas com certeza vai ser bem bacana para outras pessoas que um dia possam vir passar por isso ou já estejam passando por isso. Então tá, aí no dia seguinte eu fui ao médico à tarde, expliquei pra ele, falei que tava assim, que eu tava sentindo. Gente, eu acho que eu já tava começando a ter essa paralisia há umas semanas atrás, porque eu comecei a perceber a minha língua na hora de comer, a minha língua um pouco adormecida, assim, você não sentia paladar do alimento. Mas como eu tava saindo de uma gripe, eu associei esse fator à gripe, porque geralmente quando eu fico gripada eu perco o paladar, perco o olfato, às vezes até o meu ouvido fica um pouco ruim. Então eu nem liguei, né? Eu falei, tô saindo da gripe, foi uma gripe bem forte. Eu não estava sentindo o alimento de um lado da língua, do lado direito. Aí depois veio esse desvio da boca e tal, que foi o que chamou mais a minha atenção. E aí lá no médico eu contei pra ele tudo e ele me pediu exames de sangue, tudo que ele podia tirar assim de exame do meu sangue ele tirou, e da urina também. Então fiz, tirando o sangue e a urina, eu fiz todos os exames possíveis em cima disso e deu tudo super normal. Meu coração tá de bebê, minha pressão tá de bebê, sabe? Minha saúde tá perfeita. Eu achei até bom, porque é bom a gente fazer um check-up assim de vez em quando, né? E fazia tempo que eu não... A última vez que eu tinha feito exame foi quando estava grávida do Daniel. Então o médico falou pra mim que realmente era uma paralisia por causa de estresse e ansiedade. Vocês sabem que ultimamente eu tenho vivido momentos bem intensos, né? Eu acho que tudo começou lá atrás, quando meu marido perdeu o emprego. A gente passou um período meio duro, assim, e depois veio a doença da minha mãe veio aqui para casa doente, eu cuidei dela, depois a internação dela, e depois a morte dela, que foi um momento muito difícil, e depois o luto, que é bem dolorido, né, e você ter que assimilar todos esses momentos intensos já com a sua rotina, que eu tenho filhos, eu tenho casa, então eu tenho que fazer isso tudo andar independente de qualquer coisa, e chega uma hora que você explode mesmo, né? Então ele me passou alguns medicamentos, eu tô fazendo tratamento com corticoide, remédio pra dor, porque às vezes dá dor na cabeça assim, mais ou menos aqui assim atrás, e um calmantezinho natural, é um calmante bem fraquinho, ele é natural, não é essas coisas, tarja preta, nada disso não, que é bem forte, que deixa a pessoa meio desligada do mundo, né, meio desconectada do mundo. Não, é um remedinho só para combater um pouco a ansiedade e tal. Eu nem vi muito efeito dele, eu tomei, não vi muita diferença não. É para manter a pessoa um pouquinho mais calma, mais serena, enfim. Eu tive muita sorte porque a minha paralisia foi super leve. Eu tenho dificuldade desse lado direito do rosto com alguns movimentos, tipo cuspir. O movimento de cuspir, eu não tenho muita força para cuspir. Esse meu olho, ele tá um pouco estranho, ele não responde da mesma forma que esse na hora de piscar, e ele não tá lubrificando do mesmo jeito que esse, então às vezes ele fica ressecado, começa a arder, eu tenho que vir com o dedinho, dar uma esfregadinha assim, mas ele tá piscando, ele só não tem a mesma força que o outro. Eu também não tenho muita força na hora de mastigar, eu tenho que ter muito cuidado na hora de mastigar, porque eu posso acabar mordendo a língua. Vocês lembram que num vlogão desses aí que eu gravei, eu falei que eu tinha mordido a língua? Eu posso morder a língua, a bochecha, o lábio, então tem que comer com atenção, com cuidado. Não posso encher muito a boca, senão a comida acaba vazando. Eu já melhorei uns 40%. No primeiro dia, gente, eu fiquei pneu, assim. Era muito estranho eu escovar o dente e aí na hora de bochechar a água escorria toda, eu não conseguia segurar a água na boca. Isso
é bem desesperador, assim, no começo. Isso mexe muito com o nosso psicológico, sabe? Porque é bem estranho de uma forma, de uma hora para outra, você se olhar no espelho e ver que você está diferente. Porque o nosso rosto faz parte, é uma parte importante da nossa identidade. Não só o rosto, claro, existem outras coisas que fazem parte da nossa identidade, mas o rosto eu acho que é aquilo que está na cara mesmo, assim, né? Então, de repente, você se vê torta, se vê de uma forma estranha. Mas depois que eu comecei a ver relatos e fotos de outras pessoas que passam e que passaram por isso, eu vi que a minha tá super leve, porque eu consigo rir pros dois lados, eu consigo piscar o olho, eu consigo mover essa parte. Só perdi um pouco da força, sabe? E às vezes o rosto fica formigando, assim, como se tivesse um monte de bichinhos andando, assim, fazendo cosquinha no meu rosto, aqui na cabeça também. Eu vi pessoas que paralisam totalmente a metade do rosto, que quando elas riem só de um lado, que conseguem piscar só de um lado, e ficam bem estranhas, a sobrancelha levanta só de um lado. Então não, eu consigo fazer os movimentos dos dois lados, só perdi um pouquinho a força. Ontem eu dei uma pirada bem legal, eu fiquei bem mal ontem, porque incomoda, é estranho, você se sente estranho, parece que não é você que tá ali, de repente você não tem controle de movimentos simples do dia a dia, que você às vezes faz até sem perceber, sabe? E de repente você começa a perceber que você fazia aquele movimento porque você não consegue fazer mais. Então isso mexe bastante com o psicológico da gente. E tá sendo bem difícil manter a calma, já que eu tenho que manter a calma, porque a causa disso tudo foi justamente a ansiedade e o estresse. Então é bem difícil manter a calma passando por isso, porque é uma coisa que te dá nervoso, é uma coisa que te dá angústia, é uma coisa que te dá ansiedade, porque você fica naquela, será que isso vai passar amanhã? Será que vai demorar 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês? Né? Eu vi relatos de pessoas que passaram com 3, 4 dias, outras que demoraram 3 semanas, outras que demoraram 6 meses e tal. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, né? Eu não tô tão deformada e não tão feia assim. Foi um susto muito grande, gente, muito grande. É um susto, porque você já pensa logo que é um AVC e que você vai morrer. É bem chato, é bem assustador mesmo, sabe? Mas estamos aí. Hoje eu já percebi que minha boca tá bem melhor. Ó, nesse movimento, a boca ainda tá torta. Mas esse movimento aqui eu não conseguia fazer. A boca travava, eu não conseguia levar os lábios pra lá e pra cá. Hoje eu já consigo fazer. Então é importante de vez em quando dar umas beliscadinhas assim no rosto, fazer alguns exercícios de piscar bem forte e rir, e fazer os movimentos normais que você faz naturalmente para conversar, para falar, para não deixar que a parte que está paralisada se esqueça do que ela fazia. Então a gente tem que lembrar eu tenho que lembrar que eu falo, que eu preciso desse movimento para falar, para sorrir. Então de vez em quando eu venho aqui lembrar pro meu rostinho que ele é o rostinho lindo da Madá, que eu preciso muito dele ainda nessa minha vida. Mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, se Deus quiser. Eu vim aqui compartilhar isso com vocês porque tem muita gente preocupada, porque eu postei a foto no dia que eu fui ao médico, eu postei a foto dos remédios, falando que eu tava com a paralisia facial, e tinha gente pensando que eu tinha virado um monstro. Não virei um monstro, gente. A Madá tá aqui ainda bonitinha, só um pouquinho desviada, né? Um pouquinho torta, mas nem tanto assim, porque foi bem leve. Isso é causado, gente, por causa de uma pressão no nervo do rosto que passa aqui pelo ouvido. Tem como se fosse um canal por onde passa o nervo. Aí pode ocorrer uma inflamação por causa do estresse, da ansiedade, como é o meu caso, mas existem outros casos também, tá? Que são outras coisas que
que trazem essa paralisia. No meu caso foi o estresse. Então, o nervo pode ter inchado e aí ele ficou bem apertadinho no meio desse canal. E aí causa essa paralisia. Então, eu tô tomando os medicamentos certinho. E vai passar, já tá passando. Tá bom, gente? Então, se você tá passando por isso agora, gente, eu entendo perfeitamente que é bem traumático, é bem pirante. No meu caso foi leve, mesmo assim eu fiquei pirada. Às vezes eu dou a minha pirada ainda, às vezes eu dou uma chorada. Ontem eu chorei muito, toda hora eu chorava um pouquinho. O meu marido tenta fazer gracinha pra me fazer rir, pra me relaxar, mas as gracinhas dele de vez em quando acabam me trazendo mais raiva. Mas eu entendo perfeitamente ele. Mas procure o médico direitinho que vai dar tudo certo, tá bom? Cada caso é um caso diferente, mas eu acho importante a gente passar isso pra frente. Eu não tenho vergonha de parecer um pouco torta, porque a minha beleza não vem daqui, a minha beleza vem daqui, tá? Então, muito obrigada pra todo mundo que tem mandado mensagem, que tem perguntado como é que tá a Madá. Pera só um pouquinho. Pergunta quem é, que ela não já vai. Tem gente batendo no portão, eu vou ficar por aqui. Obrigada pra todo mundo que tá mandando mensagem, mandando beijo, mandando um monte de coisa, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.